E por fim a princesa, certo? A princesa ela é também filha do rei e da rainha, ela também é parte da família real e ela quem acaba sofrendo o ataque do dragão e o que dá início ao movimento da história, né? A história ela pode se manter na normalidade por muito tempo, que na verdade está fora do tempo, por isso quando a princesa é sequestrada, o tempo começa a contar, o tempo da história. Claro que esse sequestro da princesa ele pode se manifestar de muitas formas nas histórias. Então, uma colheita que deu errado por causa de uma praga, ou seja, a fertilidade do reino está ameaçada. Ou o rei foi ferido nas genitais com uma lança amaldiçoada, ele não consegue ter filhos. A mesma coisa, a fertilidade do reino está ameaçada. Certo? Então a gente precisa aprender a se abstrair um pouquinho da forma específica que manifesta e se manter a visão no arquétipo, no símbolo por trás. A princesa geralmente é representada como uma mulher jovem, por causa da fertilidade biológica mesmo. Né? Essa fertilidade não é apenas de gerar filhos, mas também uma fertilidade artística, uma fertilidade criativa, em todos os níveis. Por isso a donzela, a princesa, ela aparece como, muitas vezes, como educada em muitas artes nas histórias. Tendo muitos conhecimentos, porque ela estudou, já que o pai dela pagou bons professores, mas versada em muitas artes, música, pintura, nas ciências também, então muito bem educada. Tá. Vamos lá, alguns títulos da princesa, em algumas histórias. Alma da Terra, já que ela representa a própria percepção pura, incondicionada por conceitos. Como Rosa Branca, a Pérola. Tem um hino gnóstico que chama Hino à Pérola. É isso aqui, o hino à Pérola é basicamente o rei, a rainha, o mensageiro. E a princesa é a pérola, né, nessa história. Ou o Santo Grau, nos mitos arturianos, aquele arquétipo da donzela em perigo. A donzela em perigo é, mais uma vez, é a percepção, a experiência em perigo, sequestrada pelo dragão. Em muitas histórias, especialmente nos contos de fadas, ela aparece aprisionada na matéria. Aprisionada na matéria como? Pode ser a própria Andrômeda acorrentada num rochedo, literalmente, né? Então aprisionada na rocha. Mas ela pode estar numa torre, numa caverna, no próprio covil do dragão, ó, o rochedo da Andrômeda. Ela pode estar adormecida, ou seja, perdeu a consciência. Ela pode estar perdida na floresta, em apuros. De alguma maneira, ela está em apuros, ela não está bem. Certo? E a grande questão é que, quando há essa separação do príncipe e da princesa, a percepção e a agência se separam também. Então o príncipe se torna agência pura. Certo? Só que sem percepção. Por isso que ele precisa ser guiado pelo mentor. Né? E a princesa se torna percepção pura, sem agência. Por isso que ela é indefesa. Então, o que é agência? A capacidade de agir, né? De fazer coisas. E a reunião do príncipe e da princesa, o casamento depois, é justamente essa reunião da percepção e da agência. Essa reconciliação. E inclusive revelando a dualidade oculta ali de cada um deles. Por quê? Como a gente tinha visto lá do Yin e do Yang, no cerne do Yin existe uma semente de Yang. Então a percepção ela é secretamente ativa. Ela parece passiva, né? Estou percebendo, mas ela é secretamente ativa. Por quê? A percepção ela não é total, né? Dentro do contexto ordinário. Ela sempre envolve um desejo, uma vontade, que vai filtrar aquela percepção. Por exemplo, estou com fome. Então minha percepção vai ser filtrada pela fome, eu vou começar a enxergar comida
mais intensamente do que outras coisas. O que quer que eu esteja desejando vai modular minha percepção. Isso tem a ver com o dragão. O que acontece se eu abdico de desejar coisas em específico e passo a desejar a percepção em si, a experiência em si? Então eu não quero, o meu desejo não está voltado agora para um objeto, né? Seja um carro, seja um brigadeiro, seja sei lá o quê. O meu desejo está voltado para a própria percepção, a própria experiência. O que acontece? Né? Você desarma esse mecanismo de cegueira, digamos. Então, é isso, a percepção reencontra a sua faceta ativa quando ela se une ao príncipe. E a agência, ela é secretamente perceptiva. Ou seja, as intenções, a gente tem a impressão que a gente cria as nossas próprias intenções, né? Nossa, quero comer um bolo. Quero ir até aquela montanha. Mas, na verdade, as intenções, né, elas nascem na mente assim como qualquer outra. É que elas são muito rápidas e a gente não percebe. Mas as intenções nascem na mente assim como as emoções nascem, assim como os pensamentos nascem. E a intenção mais pura, mais perfeita que vai nascer, ela nasce de uma percepção ampla do todo. Então, se eu estou enxergando tudo com clareza, a intenção que vai surgir em cima disso vai ser uma intenção pura e perfeita também. O melhor que eu posso ter naquele momento, né? Já que é o que eu estou enxergando. Ou seja, essa relação entre o príncipe e a princesa é aquilo que se chama de iluminação. Onde a agência se reencontra a sua faceta perceptiva, ela se torna perceptiva, né? E a percepção se torna ativa, você está presente, engajando com a realidade, e ao mesmo tempo a sua agência se torna perceptiva em relação a esse todo que você está percebendo agora. Porque a sua agência está focada nisso, enfim, é o paradoxo, né? Aí a coisa começa a morder o próprio rabo. Todo esse rodeio foi só para lembrar que, nesse contexto do início da história, a princesa é desprovida de agência. Então, ela de fato está na espera do príncipe. Certo? O que mais? Bom, em algumas histórias, a donzela, a princesa, ela representa o próprio país. Né? No caso, nos mitos hebreus, a princesa é Israel. Nos mitos egípcios, a princesa é o Egito. O contrário não vale, tá, gente? O Egito, nos mitos hebreus, é um lugar de exílio, não é a sua terra natal. Tá? Então a princesa também está associada ao reino, à terra natal. No Mahabharata, né, que é o épico de formação do Estado indiano, Bharata, que é o nome original da Índia, é a princesa também. Ou seja, a princesa, como reino, é o tabuleiro onde acontecem as coisas, onde acontece a história, onde acontece o jogo, a dialética. Certo? O que mais? Sim. Né? É a Kundalini, que é a libido presa na matéria. Quando você nasce, é como se essa energia da Kundalini descesse e ficasse presa na matéria. Assim como, né, a própria princesa fica. Que é o equivalente a Sofia Proneikos no mito gnóstico. É o aspecto de Sofia, o aspecto do feminino que desce na matéria, inicialmente. Beleza. Então temos aqui alguns exemplos, né? A Bela Adormecida, a Branca de Neve, nesse contexto dela já aprisionada pelo dragão. Aqui o dragão é a Rainha Má, né? Na história da Branca de Neve. O que mais? Então, como a princesa é a terra, é o reino, ela está associada à materialização daquilo, à experiência daquilo. Quando você é uma princesa, indica que aquilo será experienciado, está sendo experienciado de alguma forma. Ou seja, vai acontecer concretamente. Está acontecendo. Então.
A princesa de ouros não, de paus, ela vai ser ousada e vigorosa, ela representa o fogo da vontade. A princesa de copas vai ser amável e sonhadora. Ela tem a ver, então, com a manifestação dos sentimentos, a manifestação dos desejos, dos sonhos. A de espadas, ela vai ser astuta e vingadora. Vingadora no sentido de ajuste, né? Manifestação de uma ideia, manifestação de um acordo, de uma ideia. Então, vingadora no sentido de cortar as arestas, de ajuste de contas. E a princesa de ouros vai ser ambiciosa e diligente, porque ela vai indicar a manifestação no campo da matéria, né? Dos negócios, de um projeto material mesmo. E com isso a gente acaba com as cartas, né? São 16 cartas da corte. 4 reis, 4 rainhas, 4 príncipes e 4 princesas. Representando essas energias fundamentais. Por isso, quando a gente está usando a metáfora, o tarô, para qualquer tipo de estudo, e usa essa metáfora da jornada, a gente pode trazer essas categorias fundamentais, categorias arcaicas dos personagens, para entender o que aquela carta significa. Né? Modulada, claro, pelo naipe, pelo elemento ali, mas com o papel fundamental do rei, do príncipe, né, da rainha, da princesa. E por fim a gente tem o próprio dragão. O dragão ele não aparece nas cartas porque ele pode estar em qualquer carta. Você pode pensar, mas não tem o arcano do diabo? Sim, tem o arcano do diabo. Mas qualquer carta pode ser corrompida pelo dragão. Então alguns tipos de leituras vão interpretar uma carta invertida como corrompida pelo dragão, por exemplo. Que seria o aspecto destrutivo, o aspecto cego daquilo, né? Tá. O dragão é o antagonista, basicamente, é o vilão da história. É aquilo que causa a história, até o movimento da história. Quando ele sequestra a princesa é quando o relógio da história começa a correr. Antes disso não tem um tempo que faça sentido. O reino pode ficar 10 mil anos na normalidade e nada de novo, né? Nada de memorável acontece, de relevante. Certo? Então a história ela exige algum tipo de antagonismo, de dualidade para acontecer. O tempo exige essa dualidade. Porque o tempo é a separação entre o ontem e o amanhã, entre o agora e o depois. Quando você insere esse buraco, né, esse vão entre os instantes, é que você está criando o tempo. Portanto, uma história precisa de um antagonista. Certo? Então, você tem aqui o antagonista mor, que seria o Lúcifer, o diabo, né, o Satã. No caso lá da história do Bilbo, o Smaug. E o dragão negro como um símbolo mais universal dessa história toda. Tá? Mas o dragão não é tão simples assim. Tá. Primeiro, o dragão em si ele é produzido pela tragédia. Lembra que a história pode ser uma comédia ou uma tragédia? Tem a fase crítica da jornada, que é quando você entra na noite escura, você entra no corredor do dragão. E a história pode acabar ali. Se ela acabou ali, é uma tragédia, ou seja, vai tudo piorando, piorando, descendo, descendo, chegou no fundo, acabou. Tem histórias assim. Quando a tragédia é transmutada, a história continua até o fim, né? E ela vira uma comédia. Então a comédia originalmente não tem a ver com algo engraçado, mas tem a ver com a transmutação da tragédia. O herói ressuscita, renasce, e a história continua até o fim. Na tragédia o herói só morre mesmo, né? Ou se é assimilado pelo dragão, significa a mesma coisa. Então,
de alguma maneira, a tragédia vai produzir o dragão. Muitas vezes é o próprio um herói antigo ou um deus antigo que decaiu. Tanto que, em muitas histórias, como o próprio Sete, na história lá de Osíris, Isis e Osíris, ele é irmão do rei, né? Irmão de Osíris. O Scar é o irmão do Mufasa. Então, muito comumente, ele faz parte da própria família real na história. Pode ser o irmão do príncipe, pode ser o irmão do rei. Tá. O que acontece é que o dragão se desconecta do resto dos personagens, desconecta do reino, porque é como se ele tivesse caminhado muito tempo no vazio. Como ele, enquanto os irmãos deles estavam, os outros personagens estavam interagindo e se harmonizando mutuamente, quando ele caminhou no vazio, ele perdeu a conexão com as outras partes do todo. E ele foi capaz, então, de tecer pensamentos próprios, tanto que, para muitas escolas, né, essa parte do Lúcifer está associada a Urano, essa coisa da independência, originalidade, mas, ok, ser capaz de pensamentos próprios parece positivo. Só que se você leva isso ao extremo, isso traz uma dissonância, como se fosse uma desconexão mesmo com a história. Nossa. Isso aqui era um acumula. Tá. Caracteristicamente, o dragão rouba e acumula ouro, como aqui o Smaug. E os dragões clássicos, né, que vão ter ali tesouros valiosíssimos, incalculáveis nos seus covis. E parece estranho, né? Porque o que o dragão vai fazer com ouro? O que ele vai comprar com ouro? Não é essa a questão. A questão é que o ouro ele simboliza a consciência. E o ouro acumulado na caverna do dragão é a consciência presa no tempo, né? Através dos traumas. Não precisa ser apenas coisa ruim, tá? A consciência pode ficar presa no tempo por desejo. Por exemplo, vivi ali um amor que não se concretizou e mantenho esse desejo. Ou seja, uma parte da minha consciência está naquela memória boa ali. Eu quero que aquilo aconteça de novo. Mas, com mais força, a memória fica presa em memórias ruins. A consciência fica presa em memórias ruins. Com esse desejo de que aquilo nunca mais aconteça. Então você não simplesmente guarda as memórias na mente. Você guarda elas com o desejo de que elas aconteçam de novo, ou com o desejo de que elas nunca mais aconteçam. E é justamente esse desejo sustentado, digamos, né, que mantém uma parte de você preso ali. E o trauma, isso é extremado, né, no trauma, porque é um forte desejo de que aquilo nunca aconteça. Porque foi tão ruim, tão não integrado que você não, eu não quero, não quero mais. E a ideia é que isso cresce. Se isso não é integrado, isso cresce. Porque cada nova memória que tem alguma ressonância com essas memórias onde você tem consciência sequestrada, vai ser um gatilho. Ou seja, se eu tô lá, tive um trauma de acidente de carro, toda vez que vai ter um mínimo acidente, nem que seja bater o retrovisor, isso vai gerar um gatilho e vai trazer tudo aquilo à tona. O que acontece? Se essa nova memória não for integrada imediatamente, ela vai ser combustível para o trauma. Ela vai alimentar o dragão, ou seja, mais ouro para a caverna. Mais medo, mais reatividade, mais sensível ao gatilho. Se você não fizer nada, a sua mente vira um campo minado a respeito. Ué, do nada é isso? Que não está compartilhado? Foi agora que aconteceu? Ou já fazia um tempo? Uns 2 minutos. Tá. Eu não apertei nada. Prometo. É, bom, então a ideia é essa. A tendência do trauma é ir crescendo, ficando mais sensível, mais reativo, mais medo,
mais consciência presa ali. Por isso que se a gente não fizer nada, aquilo vem e devora a gente. Né? Nada a respeito. O dragão ele tem essa característica reptílica, justamente porque ele está associado a instintos básicos, reprodução, sobrevivência, né? O cérebro reptílico mesmo, que fica aqui bem abaixo do córtex, abaixo do sistema límbico, bem no núcleo do cérebro. Muito antigo e muito difícil de mudar também. Porque enquanto o córtex é uma parte mais moderna do sistema nervoso, o córtex ele é bem flexível. Você aprende uma coisa e o seu córtex muda. Ele é muito versátil. Já o cérebro reptílico, ele é extremamente especializado, né? Cada neurônio está fazendo uma coisa ali muito específica. Tá? Esse aqui está cuidando da respiração, esse aqui cuida do pH do sangue. Então não é tão fácil você moldar o reptílico quanto é moldar o córtex. Ou o límbico, que tem a ver com as emoções. Mas é isso, né? Tá ali, faz parte da gente. Sem ele a gente não vive. Então tem que trabalhar. E a questão é, ele é mau, né? O vilão é mau. Só é mau dentro da história. Por fora da história, ele faz parte da história. Você não consegue pensar na história do Senhor dos Anéis sem o Sauron. Você não consegue pensar na história, no protagonista, sem o antagonista. Então ele é indispensável da história, ao mundo história em si. Sem ele o mundo história nem existe, a história não acontece. E sem o antagonista, o herói não desperta. Lembra que o propósito fundamental da história é gerar um herói? Né? Um herói desperto. Então, sem o dragão, o herói não desperta, ele não consegue se sacrificar e, portanto, ressuscitar. Diferente, né? Digamos assim. Como que o dragão age? Ele não sabe também que está ajudando o herói, né? Do ponto de vista dele, ele só está destruindo, sabotando. Muitas vezes, do ponto de vista dele, ele está fazendo o que ele sente que é justo. Mas do lado de fora, do lado de quem está escrevendo a história, do autor, ele faz parte. Está colaborando para o bem maior da história, essa que é a ideia. Mesmo sem saber, mesmo achando que está sabotando, ele está colaborando. O que o vilão faz? Ele prepara o herói. Como? Ele vai enviando desafios. Tipo, vou enviar ali um orc, vou enviar esfinges voadoras, vampíricas, sei lá. Ele vai enviando inimigos. Na medida certa. Tá? Porque se ele manda um inimigo muito difícil, o inimigo mata o herói e acabou a história. Se ele manda um inimigo muito fácil, não é um desafio para o herói e o herói não cresce. Então, os desafios que o dragão vai enviando, eles são sempre na medida exata para levar o herói no limite, que é o lugar de crescimento. Tá? Além do limite, você se machuca irremediavelmente. Aquém do limite, você não se desenvolve, não cresce. Certo? Por isso, o trabalho do vilão em cima do herói é um complemento do trabalho do mentor. Então é como se o mentor fosse a parte amigável, né? Aquilo que o herói quer, digamos, enquanto que o vilão é aquilo que o herói não quer. É um desafio que ele precisa, porém não quer, né? Tipo, estudar ali matemática para o vestibular. Você precisa, né? Quem não gosta de matemática, eu gosto, mas usei como exemplo. Num certo sentido, é por isso que você pode, muitas vezes, equiparar o vilão ao próprio Saturno. Porque ele é quem está, no seu mapa astrológico, principalmente, né? Ele é quem está te desafiando. Tanto que no tarô, a carta do diabo ela é de Capricórnio, né? Que é o signo regido por Saturno. Enfim, ele também está contribuindo para o crescimento do herói, mesmo sem saber, mesmo sem ser a intenção dele. Do ponto de vista dele, ele só quer matar o herói mesmo. E no fim, né, ali no cerne da Noite Escura, tem a armadilha final do herói, o desafio final. E o herói é atraído para lá pelo dragão, porque no fim o dragão também deseja morrer.
E de fato, nesse ponto, o herói e o dragão é como se eles se anulassem, né? Já que eles são um par dual, já que o antagonista e o protagonista. Então quando eles se juntam, os dois morrem. Quando nasce um herói, nasce um dragão. Né? Quando nasce um dragão, nasce um herói. Porque um é a sombra do outro. Ou, quer dizer, o dragão é a sombra do herói. Né? Que mais? Ah, sim. Uma vez, o herói, o dragão, ele também está em sofrimento e ele secretamente deseja morrer. Ou seja, no fundo ele chama o herói porque é através das mãos do herói que o vilão se liberta na morte. Tudo isso, né, não é explícito, claro, mas há um desejo de morte por parte do vilão. E há uma até como se ele precisasse do herói também. Assim como o herói precisa dele para transcender, o dragão precisa do herói para se libertar da prisão de sofrimento dele. Enfim, uma visão um pouco menos maniqueísta do vilão da história. Que mais? Basicamente é isso, né? Basicamente é isso. Se eu traçar um círculo aqui, tentar um círculo um pouco mais círculo, e considerar essa pontinha aqui como o nascimento, que tem a ver com o ascendente, o que isso significa? Que eu entrei na história, né? Entrei no mundo história. Portanto, eu esqueci da minha infinitude e me reduzi a um personagem na história. Eu vesti uma máscara, por isso que o ascendente tem a ver com a nossa persona, a nossa máscara, para a interação com o mundo, para a interação com a história, digamos. Só que uma vez que eu escolho um ponto de vista, uma máscara é um ponto de vista, estou olhando para algo. Né? Casa 1, que tem a ver com isso. Uma vez que eu escolhi olhar para uma direção, eu automaticamente criei um ponto cego do outro lado. Certo? Se eu estou olhando para cá, eu criei um ponto cego, não tem como. Então, quando eu crio um ego, porque eu entrei num corpo, criei um corpo, eu criei um ego. Então, eu restringi a minha consciência naquilo ali. E, portanto, eu criei um ponto cego. Portanto, eu criei um dragão também, criei uma sombra. Certo? Daí seria aqui a casa 8. Né? Então, se a casa 1 é o processo de construção desse ponto de vista, desse ego, a casa 8 vai ser a sombra projetada por esse ego. É inevitável. Se eu crio um ego, eu vou ter uma sombra. Se eu sacrifico o ego, a sombra vai embora junto. Ou eles se integram, né? Uma outra forma de dizer. Tá. É mais ou menos esse é a metáfora dentro da carta. A construção do protagonista é a casa 1. A destruição dele, ou a fusão com o dragão, é na casa 8. No fundo, eles são os dois lados da mesma moeda. Né? Eles fazem parte da roda. É você também. Você é o ego, mas é muito mais que o ego. E você também é o dragão, mas é muito mais que o dragão. Todos eles fazem parte do ecossistema da mente. Certo? Para hoje é basicamente isso, gente.